Boa noite, pessoal. Estamos de volta com mais um programa Faça Algo. Hoje eu, Natália Carlotti, aqui, assumindo a bancada. O César talvez volte até o final do programa, tá? Que ele não conseguiu chegar a tempo. E hoje nós estaremos entrevistando a Luciana Coraza e a doutora Michele Carvalho Antunes. Aqui estão as nossas doutoras hoje. Elas são fonoaudiólogas, tá bom? Olha, aprendi uma palavra corretamente hoje. E vai estar falando pra gente sobre a nossa saúde auditiva, que é muito importante e às vezes no dia a dia a gente acaba passando despercebido. Então ligue, participe, mande sua pergunta e concorra a prêmios. Os nossos telefones são 3893-3540 ou pelo nosso WhatsApp, o 99903-4545. Eu espero a ligação de vocês. E também, lembrando que esse programa as reprises todos os sábados às 8h30 da noite e aos domingos às 9 horas da manhã. E lembrando que esse programa de hoje e todos os outros desde o início está disponível no nosso canal no YouTube. Então vai lá, se inscreva e deixe nosso like e fique sabendo das novidades, tá bom? Hoje nós estaremos sorteando um jantar para uma pessoa na Pampas Churrascaria, um almoço para 2 pessoas no bar e restaurante do Pinhé. Lembrando que as bebidas são à parte, tá? E Ricardo, tem uma imagem aí, vamos lá ver, para dar água na boca, que é uma gentileza lá do Capitão 75, olha que delícia. Eles vão estar sorteando uma picanha lá no Capitão 75 na cidade de Amparo, tá bom? Então liga, participa e concorra a prêmios. E eu também tenho uma outra imagem aí, ó, que vai ocorrer no dia 26/5, da meio-dia às 4 horas da tarde, a ação com Cristo, lá na quadra de esportes da Santa Clara. Então, se você quiser maiores informações sobre esse evento que vai estar ocorrendo lá, você pode estar ligando no 19-99692-0366, tá bom? Vai ser um evento super importante, vale super a pena a gente participar. Tem um outro recado aí também. Olha, no sábado, a partir das 9 horas da manhã, vai estar acontecendo uma inauguração lá no campo do Kobayashi, que é uma praça de esportes, tá? Nova lá para o pessoal curtir, a criançada, muito legal. Então vocês vão lá, vai ser muito gostoso, vai ter brinquedo, acho, para as crianças, vocês vão, prestigiem mais uma obra que a nossa administração atual está concluindo, sempre pensando no bem-estar da cidade. Outro recadinho, Ricardo? Vamos lá? Vamos lá, pessoal. No dia 16/6, lá no Canoa, a partir do meio-dia, vai estar acontecendo o 6º feijão com samba, que é em prol do Samuca. Então, quem já conhece, já foi lá, sabe que a feijoada é uma delícia, à vontade, tá bom? E para estar adquirindo o seu convite, você pode estar ligando para mim, entrando em contato com pelas redes sociais, ou falando com a dona Maria Luísa também, que está disponível os ingressos já. Lembrando que os ingressos são somente vendidos antecipadamente e tem uma cota. Então, acabou, gente, não tem mais como correr atrás. E graças a Deus, esse evento sempre é muito bem procurado por todos da cidade e da região. Então, vamos lá curtir um feijãozinho com samba, muito gostoso e, melhor de tudo, ajudando o Samuca, tá bom? Tá aqui a camiseta, ó, para quem já quiser ver para customizar, essa vai ser a cor desse ano, tá bom? Então, corre que já tá quase na metade já os ingressos, tá bom? E tenho alguns abraços que o César não pôde estar aqui, mas ele mandou para mim. Amigos, vamos lá, vamos ler aqui. Amigos de Valinhos, o Vitor e a família Bassa, amigos da Vila Romana, do Shopping Iguatemi, a Larissa, a Nilceia e a Marcela, Luque, Bela, a Fran e o Carlos, e um abraço para Maria Helena, Terezinha Mendes, e um abraço lá da clínica Afine, lá da Dani de Jaguariúna. Então eu acho que por enquanto são só esses abraços, né? E na volta do nosso primeiro apoio cultural, a gente vai estar aqui esclarecendo muitas dúvidas e muitas informações sobre a nossa saúde auditiva. Liga para cá, estou esperando vocês. Até já! Bar e Restaurante Pinhé, onde você tem um cardápio variado de segunda a sábado, agora com self-service a R$ 16,90 por pessoa, em um ambiente familiar. Temos também marmitex e prato feito. Disque Marmitex 3893-3128. Bar e Restaurante Pinhé, Rua Cananéia, número 310 do Jardim Triunfo.
Quem diz que a sorte não sorri para todos? Lotérica Tradição. Aqui todo mundo ganha. Na Lotérica Tradição você encontra modernas instalações, ambientes climatizados e diversos tipos de serviços. Recebimentos de contas, boletos, saques, depósitos e jogos. Lotérica Tradição. Jardim Triunfo em Pedreiras. Telefone 19 3893 5877. Atendemos também Lotérica Camilo da Sorte 1, Rua Antônio Pedro, no centro. Telefone 19 3893 3252. Venha contar com a sorte. Então, vamos abrir o nosso primeiro bloco, falando com a doutora Michele. Muito boa noite, muito obrigada pela presença. E com a doutora Luciana, muito obrigada. Boa noite. E eu gostaria de estar abrindo agora, conversando, para vocês explicarem um pouquinho de casa o que é uma fonoaudióloga. Fonoaudióloga. Eu acho que eu preciso de uma, porque eu tenho certa dificuldade em pronunciar algumas palavras, né, gente? Então, assim, só para o pessoal de casa saber qual é o trabalho de vocês, né? A atuação. A fonoaudiologia ela é uma área da saúde e ela atua com as diferentes áreas da comunicação humana, né? Então a gente trabalha tanto com a linguagem oral, que é a fala, a linguagem escrita, né? Leitura, escrita. A gente trabalha com a voz, com a audição e com os aspectos relacionados às funções de deglutição, respiração, mastigação. Então é uma área bastante abrangente, né? Ela atende, às vezes as pessoas têm dificuldade em saber, ela atende desde do bebezinho até o idoso, dependendo da área que necessite de atendimento. Eu já quero marcar uma consulta, porque, né? Quem sabe vocês merecem, né? A gente fala mais pausadamente, calma, né? E assim, a sua especialidade, doutora Michele, é mais no quê? Porque como é uma área muito abrangente, né? Eu fiz a especialização na área de audição e na área da deglutição, chama disfagia, né? As dificuldades da deglutição. E a doutora Luciana? Eu trabalho na parte de áudio também, né? Faço exames de audiometria, mas na área ocupacional e atualmente com a áudio de diagnóstico e no caso os aparelhos auditivos. Mas eu tenho especialização em motricidade oral, que é a parte mastigatória, a parte articulatória, de deglutição, respiração, sucção. Realmente é uma área bem abrangente, né? E quando nós postamos nas redes sociais, né, que vocês iriam, e eu acho que é uma preocupação de toda mãe, veio uma perguntinha que a gente acha bonito o bebezinho falar errado, né, a criança, né? Digamos assim, até que idade isso seria tolerável numa criança para não se tornar um vício ou para ver se ela tem algum tipo de problema? Então, a gente brinca que a criança, mesmo quando ela é pequenininha, você pode falar de uma forma, às vezes, no diminutivo, né, que a gente chama de infantilizado, mas não precisa ser uma fala errada. Então, porque a criança, ela aprende por imitação. Então a gente diz que a criança ela tem diferentes fases do desenvolvimento da linguagem, né? Então, por volta do 1º ano é que surgem as primeiras palavrinhas com significado, mas a partir dos 6 meses começa-se os balbucios. Então, a gente já pede para estar falando, filho, pega a bola, porque é bonitinho a criança falar bó, mas se você reforça o bó, ela não vai aprender bola, ela vai aprender que é bó, né? Então, a gente precisa dar o modelo correto, você pode até falar, cadê o gatinho? O gatinho faz miau, né? Vamos brincar com o gatinho, pega o seu gatinho ali. Mas, de preferência, fale da maneira correta para que a criança aprenda a palavra de forma correta. A gente nunca deve incentivar a forma errada, porque ela vai aprender por imitação e ela vai carregar isso para frente.
Por volta do primeiro, segundo ano, a criança está adquirindo essa fala aí, mas por volta dos 3 anos, a fala da criança já tem que ser um pouco clara, inteligível. Então, quanto maior o modelo correto, mais fácil essa criança vai aprender corretamente, mais fácil essa fala inteligível. E até falar mais rápido é estímulo ou não? Cada um tendo Porque eu não sei por que meus filhos falaram tão rápido, gente. Não é que eu falo muito, não. Na verdade, cada um tem uma característica, né? Cada criança apresenta uma características. Uns aprendem mais rápidos, outros demoram um pouco mais. Mas por volta do primeiro ano já tem que ter as primeiras palavrinhas, né? Papá para dizer que é a comida, que é o papai, já tem que dar algum significado. Se você nota que por volta de 1 ano e meio, a criança não desenvolveu nenhuma fala, é uma criança que a gente diz que está um pouco mais atrasada, a gente procura a avaliação para ver se está tendo a avaliação de um fonoaudiólogo ou do pediatra mesmo, para ver se está tendo algum probleminha, né? E colocar o pintinho na boca da criança, que nem minha avó fazia, não adianta. Não adianta. Isso daí é crendice, né? E tem alguns sinais que nós devemos ficar atentos, tanto na criança quanto no adulto, que precisa de um fono? Precisa procurar um fono? Em adultos tem um certo preconceito de procurar ajuda nessa parte? Existe um pouco de preconceito. Na verdade, a gente tem que ficar sempre atento, né? A criança prestar atenção em alguns sons, né? Batida de porta, ou às vezes a mãe chama a criança, né? Ver se ela está tendo esse contato com a mãe, se ela está respondendo, né? Tem que ficar atento a essas coisas. Por volta assim, dos 3, 4 meses de idade, a criança ela já tem a coordenação do pescocinho, né, para lateralização do som. Então a gente já espera que quando caia um objeto que faz barulho de um lado, essa criança vira, essa criança olha para onde está vindo esse som, né? Se você nota que seu filho é muito distraído, desatento, é uma criança que não se assusta com sons fortes, porque a criança, quando mais novinha, ela tem um reflexo exacerbado para os sons mais altos. Então, se você notar para a criança, principalmente, né, que a gente fala hoje, criança distraída, desatenta, não se assusta com sons fortes, preciso chamar várias vezes para prestar atenção. Uma criança com uma fala muito ininteligível, que não dá para entender mesmo, que geralmente só pai e mãe entendem o que ela está falando e que você nota que é muito fora do comportamento das outras crianças, a gente suspeita de alguma coisa sempre auditiva, né? E aí a gente procura um profissional que é o otorrino ou procura um fonoaudiólogo para estar vendo aí, para estar encaminhando também para fazer essa avaliação. E os adultos, eles têm um preconceito maior, porque a perda de audição, ela é considerada uma deficiência, mas é uma deficiência que as pessoas não veem, né? Então, é diferente da deficiência visual, que a gente fala assim, a miopia, todo mundo já está acostumado com óculos, mas o aparelho auditivo, hoje, ninguém quer que apresente, ninguém quer que apareça, né? Então, a pessoa, ela sofre um pouco por conta disso. E quando começa a perder a audição, ela tenta de uma forma ou de outra mascarar essa situação, até que chega um ponto que não dá mais para esconder, né? Então, assim, vai também o processo é um processo de aceitação, depende de como a família trata esse projeto, geralmente é uma pessoa mais idosa, né? Mas o quanto a família aceita as dificuldades desse paciente, quanto as pessoas incentivam. O adulto geralmente ele é um pouco mais resistente ao uso da prótese. A criança, se diagnosticada precocemente, porque na criança já existe hoje o projeto do teste da orelhinha, que é uma triagem auditiva que se faz em todo bebê recém-nascido, ele tem que fazer o teste da orelhinha. Nas maternidades hoje já fazem, já tem, de preferência dentro do primeiro mês de vida, se não até o 3º mês de vida. Então, você fazendo o teste da orelhinha, você já indica se as células do ouvidinho do seu filho estão funcionando, né? Que vão indicar que ele provavelmente vai ter uma audição dentro da normalidade ou não. Tem alguma alteração que pode estar acontecendo ali, que precisa de uma investigação mais profunda. O teste da orelhinha não determina a perda de audição, mas ele levanta já o primeiro sinal de que pode ter alguma alteração. E quanto antes diagnosticar, melhor. De preferência, toda a perda de audição infantil, de preferência antes dos 6 meses. Então,
O teste da orelhinha sendo feito dentro do primeiro mês, né? Ele vai testar, se falhar ele faz um reteste. Falhou nesse reteste, ele é encaminhado para um otorrino, para o exame de diagnóstico, que é o BERA. E aí, se o mais rápido, hoje já existem os programas de saúde auditiva que estão abertos aí pelo SUS, em todo o país já existem esses programas para dar esse suporte, né? O caso a criança queira fazer pelo particular, o otorrino também faz um encaminhamento para essa avaliação. E tendo esse diagnóstico, preferencialmente dentro dos primeiros 6 meses, a criança tem que estar diagnosticada, porque após os 6 meses é que dá um start maior para o desenvolvimento de fala. Então eu preciso estar escutando bem para me desenvolver a fala. A criança entra numa fase onde cada vez mais ela produz sons e ela vai se escutar e ela vai produzir mais sons. E isso vai aumentando. Esse teste já é disponível até no SUS no hoje? No SUS hoje. Ele é uma lei, né? Que toda maternidade tem que ter o teste da orelhinha, tem que estar disponibilizando, ou pelo menos ter uma possibilidade de encaminhamento dessa criança. E existe algum exame de rotina, que nem a gente vai no médico e pede um check-up, né? E a gente nunca esquece, né? A gente fala da orelha, ou é para pôr brinco, ou é para passar um cotonete e tá bom, né? Existe algum exame de rotina que a gente pode estar fazendo para evitar problemas futuros, ou até mesmo já se tiver alguma coisa? Na verdade, o exame de audiometria poderia até entrar nos exames de rotina, principalmente depois dos 65 anos de idade, né? Porque é o processo degenerativo, onde as células, né, da orelha vão começando a entrar para o processo de velhice, né? Então seria importante entrar nessa rotina de exames. Entendi. E quais são as principais causas, assim, que com o tempo faz a gente perder a audição da gente? Na verdade, a nossa audição tem N causas, né? Uma criança pode nascer com um problema auditivo, uma perda auditiva, que a gente fala que é congênita, ou pode adquirir com o tempo. E aí a gente entra com os ruídos, os grandes ruídos, principalmente nas grandes empresas, né? Um nível de intensidade muito elevado provoca perda auditiva. As doenças sistêmicas, que são diabetes, pressão altas, né? Então isso também pode. Os traumas, no caso de uma queda, um acidente. Barulho de alta intensidade, um rojão, né? Isso, que aí seria, né, a gota acústica, né? Aquele trauma acústico. O trauma acústico, as infecções recorrentes, né? Ou as otites de repetição, má formação e até genético, né? Surdez súbita, a hereditariedade, né? Assim, que são aquelas perdas que acometem toda a família. Então, quem tem uma predisposição na família, a gente tem que estar avaliando a audição com mais frequência, né? Então, a minha mãe falava que a gente escutar o fone de ouvido muito alto, a gente ia ficar surda. É verdade? Então, é o ruído excessivo, né? O barulho em excesso, ele é prejudicial. Então, hoje, os fones de ouvido, eles vêm até com um avisozinho, mas o que a gente indica? Se você for usar um fone de ouvido, principalmente por tempo prolongado de uso dele mesmo contínuo, metade do volume máximo seria o ideal para você chegar até a metade do volume máximo. Quanto mais alto, você às vezes não sabe a intensidade que está saindo e você está um tempo usando aquilo com uma frequência maior, pode causar essa morte das células do ouvido, né? Então, a gente já naturalmente, com o processo do envelhecimento, a gente vai perdendo, conforme a gente envelhece a pele, todas as células do corpo, as células do ouvido também elas vão envelhecendo e aí elas vão causando essa perda chama presbiacusia, né? Então a gente já tem um processo natural do envelhecimento com a perda de audição por envelhecimento, com a presbiacusia. Se você usa o fone de ouvido desregradamente, se você aumenta, e hoje o jovem, o adolescente, até mesmo as criancinhas estão o dia inteiro com aqueles fonezinhos de ouvido, com um volume que às vezes você está do lado, você está ouvindo, você sabe que aquela intensidade está alta, né? Está muito alta. E o uso contínuo e frequente de várias horas, de mais de 8 horas por dia, de uso daquilo pode causar perda de audição. Na verdade, o uso do fone deveria ser, assim, colocar um tempo, uma intensidade limite e um tempo para ficar ouvindo esse som, né? O ouvido tem que ter um descanso. Ele tem que ter um descanso. Quanto menos, melhor. E veio uma pergunta para mim que, se é verdade, agora eu não sei se vocês podem ajudar.
que passar muito cotonete também faz ficar surdo. Então, na verdade, isso seria um dos cuidados que a gente tem que ter com a audição, né? O cotonete, ele não deve ser colocado dentro do buraquinho do ouvido, né? A gente chama do conduto auditivo. Então, assim, o cotonete, ele causa aquela coceirinha gostosa que as pessoas adoram, né? E adoram ficar cutucando. Mas o cotonete, se a gente pensar, ele não faz o papel de uma espátula que ele passa em volta e ele puxa a cera. Ele tem uma cabeça ali, aquela cabeça, ela empurra cada vez mais a cera para dentro do ouvido. Então, você acaba acumulando excesso de cera, então se você tiver um excesso, uma produção excessiva de cera, essa cera ela vai virando uma rolinha ali dentro e pode estufar, pode causar uma infecção de ouvido e um problema, e automaticamente ela dá aquela sensação de ouvido tapado, de pressão, né? E leva aí a sensação de que provocou minha perda de audição, mas após o conduto auditivo, a gente tem a membrana do tímpano. Você não sabe até que ponto você pode chegar com o cotonete. Então, se o cotonete causar um trauma no seu tímpano, ele vai causar uma perfuração e essa perfuração vai causar um problema de audição aí fatalmente, né? Então, a gente nunca deve colocar o cotonete, principalmente dentro do buraquinho. Se precisar, gosto muito do cotonete na parte de fora aqui do ouvido, para limpar as bordinhas, as dobrinhas do ouvido. E esse é o máximo que chega. Eu acho que pode até, depois do banho, por exemplo, pegar a toalha e passar em volta do ouvido, atrás do ouvido. Seca com o dedo. Só como até um cuidado para chega. secar. Não usar o cotonete mesmo, introduzi-lo até o fundo mesmo. Nós estamos aqui, para quem está chegando agora, com a doutora Michele. Vou até falar o nome dela inteiro. É Michele Carvalho Antunes e a doutora Luciana Coraza, tá? A doutora Luciana Coraza está atendendo em Amparo, né? Isso. Que ela já vai explicar tudo certinho para vocês. E a doutora Michele em Serra Negra, né? Então, nós vamos para o nosso segundo apoio cultural. Na volta, vocês continuem mandando as suas perguntas, que tem mais um montão aqui de coisa pra gente saber. E lembrando que agora o cotonete só fora do ouvido, hein, pessoal? Vamos levar essa dica preciosa aí, tá bom? Até já. César chegou. Bar e Restaurante Pinhé, onde você tem um cardápio variado de segunda a sábado, agora com self-service a R$ 16,90 por pessoa, em um ambiente familiar. Temos também marmitex e prato feito. Disque Marmitex 3893-3128. Bar e Restaurante Pinhé, Rua Cananéia, número 310 do Jardim Triunfo. Quem diz que a sorte não sorri para todos? Lotérica Tradição. Aqui todo mundo ganha. Na Lotérica Tradição você encontra modernas instalações, ambientes climatizados e diversos tipos de serviços. Recebimentos de contas, boletos, saques, depósitos e jogos. Lotérica Tradição. Jardim Triunfo em Pedreiras. Telefone 19 3893 5877. Atendemos também Lotérica Camilo da Sorte 1, Rua Antônio Pedro, no centro. Telefone 19 3893 3252. Venha contar com a sorte. Estamos de volta aqui, né, no nosso estúdio, e eu não sei se dá para mostrar, uma pessoa acabou de chegar, né, sempre atrasado, o César está aí com a Denise, eles vão estar passando, a Denise vai estar passando um recado aí para vocês, pedindo ajuda, né, Denise, de todo mundo, e agora é com vocês aí. Boa noite, pessoal. Eu venho em nome dos alunos do primeiro semestre de administração da Unifage, convidar vocês a participarem da festa beneficente, chamada carinhosamente de Festa do Bem. A festa ocorrerá no dia 25/5, sábado agora, a partir das 17 horas, no campus 1 da FAGE, na Rua Amazonas 504. A festa terá comidas e bebidas típicas, show ao vivo e sorteios.
Custa R$ 5,00 o ingresso. Se quiser, pode comprar com qualquer aluno do primeiro semestre de administração. E também estaremos vendendo na hora. Conto com a presença de todos vocês. Importante lembrar, né? Boa noite a todos. A oportunidade de estar aqui. Peço desculpas pelo meu atraso. E depois, oportunamente, se tiver oportunidade, eu vou dizer a vocês por que a gente atrasou. Lembrando também que toda a renda será revertida para as instituições do lar da melhor idade, Flamínio Maurício da cidade de Pedreira, o lar São Vicente de Paulo, de Santo Antônio de Posse. E a Pai de Pedreira também. Isso. Todo o valor arrecadado vai ser revertido para essas instituições. Então, tudo que vocês puderem ajudar, pode ser dinheiro, pode ser doação, produtos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene pessoal. Qualquer doação ajuda, gente. Contamos muito com vocês. É isso então. Tá dado o recado aí. É com você, Natália. Olha lá, nós já temos alguns beijos aqui. Nosso querido amigo Leandro Belelli manda um abraço para a Natália. Obrigada, viu, Leandro? Para o César e para as convidadas, especialmente para a Luciana, e diz que está com saudades, viu, Luciana? Querido. A Tereza da Silva manda um abraço para as convidadas e para a apresentadora mais linda do programa. Muito obrigada, viu, dona Tereza? Ganhei meu dia hoje. E o Carlos Alberto Lorenzini, ele está perguntando em que idade se pode perceber que o problema da audição e que pode ser feito para prevenir, para não perder a audição na adolescência. Acho que a doutora Michele já estava falando aqui para a gente, né, doutora, o quanto antes. E aproveitando a pergunta dele, o que hoje na área tem de mais, não de mais moderno, mas de eficaz, assim, em termos de aparelho, para criança, para tratar, para adolescente, para auxiliar, né? Vou dar um gancho na pergunta dele e aí a gente fala do aparelho de audição. O que a gente nota de queixa? Então, se você notar que a pessoa, assim, a principal queixa da pessoa com dificuldade de audição é: eu escuto, mas não entendo. Então, se você tem essa queixa, escuto, mas não entendo, ou uma dificuldade para entender as pessoas em ambientes ruidosos, tá vendo que você está tendo que se afastar um pouco mais, porque você não, as pessoas, a gente chama de um isolamento social, as pessoas se isolam mesmo porque não entendem o que as outras falam. Essa é a principal queixa de audição. Não existe uma idade certa para definir assim quando que a perda de audição começa. A gente sabe que a perda de audição começa mais no envelhecimento, mas se você notar que o volume da TV está muito alto, as pessoas têm que repetir várias vezes para você atender, muitas perguntas com quê? Aí você nota que tem alguma coisa diferente, vai procurar ajuda com o otorrino para fazer uma avaliação, ou com a fonoaudióloga, né? Diagnosticada a perda de audição, a gente tem vários tipos de tratamento dependendo dos graus de perda de audição. A audição ela tem vários graus, né, de perda leve, moderada, severa e profunda. Se a perda leve, se um paciente tem benefícios com a prótese auditiva, que é o aparelho de audição, esse é um tratamento mais eficaz, né? Caso o aparelho de audição, para aquelas perdas bem profundas, a pessoa não tenha benefício, é indicativo de um implante coclear. Então, ou tem perdas de audição também, que às vezes a pessoa não se adapta com o aparelho de audição, e existem as próteses implantáveis, mas aí são casos muito específicos de perdas de audição, né? Então, assim, ouvidos com uma secreção constante, com otite recorrente e que mantém uma característica de perda, também tem as próteses implantáveis hoje. Aqueles aparelhinhos que passavam na televisão, lembra que vendia? Você não lembra disso daí que passava e vendia? Tinha uns que eram meu na haste do óculos, né? O meu bisavô usava que ele não escutava. Você lembra, César? Tinha uns aparelhos... Não é. Esse eu lembro. A minha avó guardou. Natália, você me permite depois, tem uma pergunta para os doutores aqui, tá? Pode perguntar. Não, e deixa eu falar. Então, cada aparelho, você não pode pegar, vamos supor, de um amigo que tinha e usar, porque vai jamais. O aparelho, cada caso é um caso. É assim, as pessoas às vezes... Um parente falece, alguém que tem um aparelho vai lá e doa pro outro. Tenta doar o aparelho, não tem. Tenta doar, tenta colocar. Porque cada um tem uma característica auditiva, né? A perda de audição, ela tem algumas características. Por isso existe o exame para avaliar a audição. A gente tem que saber o quanto você tem de perda de audição. E o aparelho, ele é ajustado em cima das características da sua perda de audição. E ele é modelado, tanto se for... Hoje já existem os aparelhos que com adaptação instantânea, né? Mas geralmente se for
aqueles pequenininhos dentro do ouvido que não tem molde, ele é feito no formatinho do seu ouvido. Então não dá para pegar o do ouvido do coleguinha e colocar no seu ouvido. Gente, não vamos E compartilhar os também, aparelhos. lembrando que todos os fatores que a pessoa começam, as características de perda auditiva que as pessoas começam a apresentar, primeiramente procurar um médico, um otorrinolaringologista, porque é ele que vai dar o diagnóstico. Então ele vai fazer o exame físico, ele vai coletar toda a história do paciente e aí ele vai encaminhar para a fono para fazer o exame de audiometria. Entendi. Quando a gente faz o exame de audiometria, a gente reencaminha para o otorrino e é o otorrino que vai levantar todas essas queixas e que vai estar encaminhando o aparelho auditivo. Muito bem. Agora, César, Então, vou fazer uma perguntinha aqui, eu não sei se, desculpe um atraso, eu não sei se já fizeram, mas enfim, se fizeram, refazer aqui. O Newton César, obrigado, viu, Newton, pela sua audiência, manda boa noite para você, Natália, para as doutoras também. Boa noite. E pergunta se o estado emocional, pela ansiedade, preocupações e outros fatores podem afetar a fala. Um grande abraço aí para todos nós. A fala, sim, né? Então a fala ela é uma demonstração vou explicar de uma forma mais fácil. Ela é uma demonstração do nosso perfil. Então, se eu sou uma pessoa que sou mais agitada, que eu tenho uma tendência a falar mais rápido. Às vezes, se eu sou uma pessoa mais tranquila, você vê que a pessoa fala um pouco mais calma. Então, a fala, ela relata um pouco do nosso perfil. Então, se você está ansioso, se você está estressado, fatalmente isso pode alterar a sua fala, até a voz. Existem algumas alterações vocais que são chamadas de psicogênicas, né? Que o nosso fator emocional ele interfere na nossa qualidade vocal e pode causar, às vezes, até uma afonia, uma falta da voz por conta dos problemas psicológicos. Tá bom, o Djalma Braga de Valinhos, viu, Natália? Manda um abraço aí, fala que está acompanhando lá, Ricardo. Parabéns aí, a SRTV aí, ampliando aí as fronteiras e estão acompanhando lá da cidade de Valinhos. Djalma Braga, então um abraço a você, Djalma, e a toda a sua família em Valinhos. Agora, eu tenho mais uma pergunta para a doutora Luciana e a doutora Michele. Vocês estão fazendo um trabalho, é isso, já na cidade de Olambra? Isso. Conta para nós um pouquinho sobre isso. Nós temos um projeto que é a Turma da Audição na cidade de Olambra. Então, a gente atende as crianças de 1º a 5º ano da rede municipal. E nesse projeto, que é só direcionado à saúde auditiva, a gente faz um trabalho de promoção de saúde, que seria a orientação quanto aos cuidados da audição, de uma forma lúdica. A gente tem um teatro, tem toda uma equipe nesse projeto e através do teatro a gente vai passando todas as orientações e informações de como cuidar da nossa orelha. E depois um outro processo que é dentro desse projeto seria dos exames. Então a gente faz a triagem, que é a detecção precoce, com os exames que a gente consegue ver se tem alguma alteração, tanto a nível de orelha externa, que é a meatoscopia, orelha média com a imitanciometria e a cóclea, né, a orelha interna com as autoemissões. Então a gente faz esses exames e conforme for o andamento, se tiver alguma falha, alguma alteração, a gente entra com a audiometria. Finalizando todo esse processo, a gente faz então uma devolutiva com os pais e todas as crianças que não passam no projeto, elas são encaminhadas para o otorrino. E esse projeto vocês fazem, ele tem algum custo? Ele tem um custo, na cidade de Olambra é financiado pelo município e em outras cidades que não tem seria no caso esse custo, né, que a gente precisa aí no caso um patrocínio, né? Até gostaria de pedir, se tiver como alguém está patrocinando o nosso projeto, para a gente estar trazendo aqui para o município. E é muito importante, né? Isso ajuda aí muito, né, na escola, as crianças. Sem dúvida, né? Uma detecção precoce e vai estar aí trabalhando, detectando crianças que podem ter problemas de audição e afeta todo o processo de aprendizagem. Exatamente. Né? A criança ela nessa fase escolar, aí nessa fase dos 5, 6 anos, ela pode a criança tem uma tendência a formar infecção de ouvido silenciosa, a gente chama das otites médias secretoras. O ouvido não dói, o ouvido não vaza,
a criança não sente, mas ela escuta de forma abafada. Então aí pode desenvolver as trocas na fala, né? O processo, aquela criança que troca vaca por faca, é muito sutil a sonoridade da fala, dos sons, né? Do V e do F. Então uma criança que escuta abafada, às vezes ela pode falar faca achando que está falando vaca, porque ela está escutando alterada. E às vezes ela não tem nenhuma queixa, a mãe não tem como saber, o pai, o familiar, quem cuidar dessa criança não tem como saber. Então essa triagem, principalmente nessa idade dos pré-escolares, das crianças que estão em creche, porque às vezes são crianças que também, os bebezinhos não sabem relatar uma dor de ouvido, né? Não sabem relatar as queixas, que você diagnostica precocemente e evita um problema mais sério para frente, porque essas infecções recorrentes, elas levam a uma alteração da audição e até uma alteração do processo dessa informação, de como a criança vai interpretar tudo o que está sendo dito para ela. Perfeito. Aproveitar, né, Luciano? Então, os amigos que estão acompanhando a gente aí, quiser patrocinar, até o final do programa vai estar dando os contatos aí, que podem entrar em contato. Importante, você que nos acompanha. Queria já deixar a oportunidade, aproveitar a oportunidade, deixar um abraço lá para a Aline e para o esposo dela, o Marcelo, da cidade de Amparo, que acompanham sempre o programa e estão falando aqui, estão sempre assistindo a gente aqui, tá bom? Queria mandar para a Neuza Benedita Camargo, também aqui do Parque Bela Vista, um abraço e obrigado aí que está acompanhando o programa aí. Tem mais gente aqui, ó, Maria Aparecida Carnielli, mandando um abraço, está acompanhando o programa também, Natália. Tem uma pergunta, César, que é o Marcos de Lima. Mandou para o César, depois se você puder dar uma olhadinha aí que foi mandado no seu WhatsApp, se você quiser responder depois. Aí eu acho que é bem oportuno se tiver aí. Eu já passo para ele, tá, Marcos? Vamos voltar aqui no foco. Então, Luciana, vocês têm a intenção de expandir esse projeto para outras cidades, né? Correto? Sem dúvidas, acho super importante todos os municípios poder estar com esse projeto, porque é super importante nessa fase de aprendizado, né, de alfabetização, né? Ô, Ricardo, tem mais algumas imagens aí para a gente estar mostrando? Só um minutinho. Eu queria agradecer hoje ao Inácio Carlotti em especial, tá? Que está aí nos ajudando nas técnicas, né, Ricardo? Marcos, a outra... Lá. O Marcos mandou aonde essa pergunta, Natália? Ele no WhatsApp do programa ou no meu WhatsApp? Ele mandou... O meu tá sem bateria aqui. Então peraí que eu vou te mandar. Manda aqui no WhatsApp do programa que a gente tem um imenso prazer em responder, agradecer mais uma vez as doutoras. Vamos lá ver. Pela Tem mais disponibilidade de uma vir outra aqui. imagem aí, Ricardo? Deu? Vamos lá. Lá, essa daí. Esse daí que a gente já falou, né? Para 5 dicas para uma boa saúde auditiva. Na verdade, aí tem até algumas coisinhas a mais que eu acho que é geral, né? Alimentar-se de forma saudável, praticar atividades físicas regularmente, isso aí é uma forma geral, né? E é interessante que quando a gente fala de saúde auditiva, é mais para deixar as pessoas ligadas, para perceberem que precisa cuidar da audição, como cuida da visão e outros A alimentação órgãos também sensoriais. Também é importante, porque tem alguma alimentação que pode interferir aí no caso de zumbido e etc. Aí a gente entra num outro assunto. Problemas metabólicos, né? Isso. Problemas metabólicos podem levar a alterações da audição. Então, se você não, por exemplo, o diabetes é uma doença que afeta, às vezes, a microcirculação, pode afetar as células do ouvido com o passar do tempo. Mas olha que importante isso, porque a gente às vezes fala, a pressão baixou, é o calor, por isso que tá, às vezes é algum sinal de alguma coisa. Exatamente. Então, a gente precisa estar se alimentando corretamente por uma questão de funcionamento do seu organismo, ele funcionando adequadamente, você vai conseguir desenvolver uma melhor audição. Tem alguns alimentos, você tem sim o zumbido, uma tontura, né, a vertigem, essas coisas que podem ajudar a piorar um pouco o quadro. Então, se alimentar de forma saudável faz bem para tudo, inclusive para a audição. Tem mais alguma imagem aí, Ricardo? Tem mais uma lá? E 7 sinais de perda auditiva, né? Então essa sensação de ouvido entupido é como se tivesse, muita gente fala, né? O balde na cabeça. É verdade. Dificuldade em conversar ao telefone. Então muitos idosos, principalmente, deixam de atender telefone porque não conseguem ouvir. O isolamento social, às vezes acha que a pessoa, né, não está tendo atenção. Vamos falar de novo do idoso, acaba isolando o idoso, ou ele mesmo acaba se isolando porque ele não escuta, na verdade ele não entende, principalmente quando toda a família está reunida ali falando ao mesmo tempo, então ele se isola. Aí nós temos aí o zumbido
nem sempre está associado à perda auditiva, mas pode ter uma perda auditiva associada ao zumbido. Aí começam a ver o volume da TV muito alto, né? Também é um indicativo. Dificuldades de entendimento, como disse, né? As pessoas começam a falar e o idoso às vezes entende até errado o que a pessoa está falando. É uma tríade, né, Lu? E aí, né, eles acabam até tirando sarro do idoso porque falou uma palavra que não estava certa. É a tríade. Eu não escuto direito, eu começo às vezes a tentar deduzir o que as pessoas falam, eu não falo corretamente. E aí isso vai me dificultando na comunicação com as outras pessoas, que leva ao isolamento social. Exatamente. Então eu prefiro não ficar participando da rodinha da conversa, porque eu não entendo e às vezes as pessoas, a família chega mesmo e fala assim, você tá surdo? Então eu já falei, você não escutou? Então esse tipo de situação, e às vezes a pessoa, ela tá com uma dificuldade, mas ela tá com aquele processo ainda de não aceitação, e a gente chega e dá uma bordoada e não dá certo mesmo. E aí no outro também que tinha no 7, eles se sentem muito cansados, porque eu tenho que ter um foco. É um foco naquilo que você está falando e acaba se sentindo mais cansado. Eu tenho que prestar atenção, muita atenção naquilo que eu estou falando. Isso despende muita energia e isso dele. despende. O exemplo do telefone, porque quando a gente conversa cara a cara, você ainda faz a leitura labial. Então você tem um outro apoio visual para você entender. Quando eu falo ao telefone, eu perco toda essa informação e eu tenho que depender somente da minha audição. Então se a minha audição não tá boa, eu evito até atender o telefone, porque eu não vou entender o que as pessoas falam. Na verdade, o idoso se isola e aí ele começa a não ter mais informações, então ele tem até um problema no processamento, né? E o que pode estar causando aí as demências e até a depressão, né? a perda de audição, ela leva à depressão. O uso de uma prótese auditiva hoje, se você tem uma perda de audição, por que tratar, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu escuto, eu não escuto, mas eu escuto, mas não entendo. Então, assim, e eu não vou procurar esse tratamento, o que acontece? A gente tem que pensar que a audição, ela é uma via de estimulação cerebral também. Então, a falta da audição, ela vai fazer com que uma área do cérebro trabalhe um pouco menos, e isso pode ajudar numa piora de uma doença que seria, por exemplo, um Alzheimer, uma doença com uma sequela neurológica, né? Então, o uso da prótese auditiva, ela estimula, ela melhora a cognição e a atenção dessa pessoa e recupera aí uma boa parte dessa atividade cerebral. E até quem fala muito alto, né? Exato. Porque fala alto que não escuta. Nem sempre. A gente tem um hábito, depende do perfil italiano. da pessoa. Eu sou uma pessoa que eu tenho um hábito de... Meu pai fala que meu volume é meio desregulado. Então eu não tô ficando surda ainda. Não tá. Minha casa também. Mas a tendência da pessoa falar mais alto é porque ela se escuta menos, então ela aumenta o volume da voz para que ela tenha esse retorno um pouco mais alto. E é interessante que quando a gente vai fazer a adaptação do aparelho, eles chegam quietos, bem assim, introspectivos, porque eles não entendem o que a gente está falando e falando alto às vezes, e aí você coloca o aparelho, ele começa a falar baixo, você percebe no rosto dele que ele está conseguindo ouvir, e aí ele muda completamente o comportamento dele. É assim, no ato de você colocar os aparelhos no ouvido dele. Olha aqui. Vou dar uma sugestão aí. Ô Lena, fala pro Guigo. Guigo, precisa colocar um aparelho de audição em você, Guigo. Preciso conversar mais com você. Guigo é um grande amigo da gente aí. Vizinho aí do seu pai há quantos e quantos anos aí. Um grande abraço. A Lena, o Guigo, todo mundo que acompanha o nosso programa lá. Tem mais alguns abraços aqui. A Isabel de Lima está mandando um abraço para as doutoras, um para o César e um para mim e para todo mundo da equipe, tá bom? O baixinho da Secretaria de Educação também está mandando um abraço, César. E a dona Madalena Bernardo manda um abraço, parabeniza o programa. Como todo mundo, olha, tá chegando mais abraço aqui. A Juliana Nasce Bem está mandando um abraço e está parabenizando o programa pela informação. É que nem eu falo, nossa intenção é sempre levar informação, né? E antes da gente ir para o nosso último apoio cultural, eu preciso dar um recado, meninas. Até mesmo para não escutar tanta besteira nos ouvidos, né? No Dia dos Namorados chegando, você pode estar consultando a nossa consultora Lovel, Boticário e Natura, que é a Paula Carolina, tá? Ela tá nas redes sociais, ela leva até você os catálogos.
Então tá aqui, ó, a chance de você presentear a pessoa amada, não é verdade? Com certeza. E evitar de os seus ouvidos escutarem xingos nesse dia dos namorados, tá bom? Então nós vamos para o nosso último apoio cultural. Na volta nós estamos aqui batendo um papo com a doutora Michele e a doutora Luciana. Até já! Viu? Quem diz que a sorte não sorri para todos? Lotérica Tradição. Aqui todo mundo ganha. Na Lotérica Tradição você encontra modernas instalações, ambientes climatizados e diversos tipos de serviços. Recebimentos de contas, boletos, saques, depósitos e jogos. Lotérica Tradição. Jardim Triunfo em Pedreiras. Telefone 19 3893 5877. Atendemos também Lotérica Camilo da Sorte 1, Rua Antônio Pedro, no centro. Telefone 19 3893 3252. Venha contar com a sorte. Bar e Restaurante do Pinhé. Almoço de segunda a sábado. Disque entrega 3893-3128. 3893-3128. Comida caseira, marmitex. Toda sexta-feira, vaca atolada. Rua Cananéia 310, Jardim Triunfo. Estamos de volta com o nosso último bloco do programa Faça Algo. Lembrando que ainda dá tempo de você ligar e participar do nosso sorteio. Queria agradecer imensamente a todo mundo que ligou, que participou, que está com a gente até agora, né? E hoje nós estamos concorrendo, nós não, né? Porque eu não posso, infelizmente. Mas você aí de casa está concorrendo um jantar para uma pessoa na Pampas Churrascaria, um almoço para 2 pessoas no Bar e Restaurante do Pinhé e uma picanha, né, César? Grelhada, gentileza, lá do Capitão 75 da cidade de Amparo. Eu vou, antes das... Tem uma pergunta aqui na tela, só te interrompendo. Eu, Adriano Brolés, está acompanhando ele, a Cris lá, obrigado pela audiência lá. Como é que faz, qual é a melhor maneira de fazer uma lavagem de ouvido? Acho que por indicação médica ou não. Qual é a melhor maneira de tudo? A lavagem, quem faz é o médico otorrino ou o clínico geral, se o posto de saúde fizer, né? Então você tem que procurar um médico para estar avaliando, para ver se você está com excesso de cera, que é indicativo para uma lavagem, né? Então... Tem gente que antigamente fazia em farmácia, por favor, a gente pede para evitar procurar o médico e caso aconteça algum probleminha, um médico é quem tem toda a autonomia para resolver o seu problema, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Eu brinco, cada macaco no seu galho, então a gente vai na farmácia para procurar o medicamento, fazer os tratamentos, mas a lavagem de ouvido, quem tem que fazer, quem tem que tratar a saúde do ouvido, o tratamento medicamentoso, porque às vezes precisa pingar um remedinho para que essa cera derreta, é o otorrino. Realmente, essa questão de pingar remédio no ouvido é muito comum. Eu escuto muita gente falar que pinga remedinho no ouvido para fazer lavagem. Não façam isso, tá? É um médico que tem que é o profissional habilitado para fazer. Exatamente. Tá bom, ó, Laércio Galo da cidade de Amparo, manda um abraço a vocês, parabéns ao programa pela audiência e também pela iniciativa de trazer esse assunto tão importante, né? Tem mais aqui. Ô, Natália, é muito difícil essa parte que você está fazendo aqui, viu? É o que eu estou vendo, viu, gente? Eu acho que é mais fácil ficar ali apresentando ali. O Márcio, lá da cidade de Amparo, manda um grande abraço aí para o programa que está acompanhando a gente lá também. Aqui. Antes do César dar a explicação por que ele chegou atrasado, né? Tudo bem que ele é o... Então ele tem que falar pra gente, né? Onde ele estava e o que estava fazendo. Eu gostaria de uma última perguntinha para as doutoras. O porquê esse preconceito do aparelho auditivo? Tem uma explicação? Tem. Primeiro porque aparece, né? É estético, né? Um pouquinho estético, né? Antigamente eram muito grandes, né? Os aparelhos, e às vezes não, tem essa questão desses aparelhos mal adaptados. E como qualquer prótese, existe um processo de adaptação. As pessoas, elas têm que perceber que
colocar o aparelho, ele não vai voltar exatamente o tempo da sua privação auditiva. Então, quando você fica sem escutar, o ouvido ele só é responsável por captar o som. Quem entende essa informação é o cérebro, e isso é fundamental no tratamento da adaptação, a pessoa entender isso. Quanto mais tempo eu passo sem conseguir captar o som da maneira correta, eu não estou mandando a mensagem para o meu cérebro. É como se o cérebro falasse assim: ouvido, eu até escutei que você mandou alguma coisa, mas eu não entendi porque não veio a informação inteira. Quando eu escuto e não entendo, é isso que acontece. E aí eu vou perdendo a capacidade de interpretação dos sons. Então, na hora que eu coloco o aparelho, se eu estou aí há 5, 6 anos escutando e não entendendo de uma forma correta, o meu cérebro está há 5, 6 anos perdendo a capacidade de entender e interpretar os sons do ambiente. E a gente vai perdendo as coisas de uma forma sutil. Eu começo perdendo os sons do ambiente, as palavras, até que chega uma hora que eu perco a capacidade de entender a fala. Quando eu perco essa capacidade, eu estou perdendo a capacidade cerebral de interpretar as informações. Eu não estou só com um problema no ouvido que eu perdi a audição. Então, quando você vai reabilitar o ouvido, isso é fundamental as pessoas entenderem, você coloca o aparelho ele vai voltar essa estimulação cerebral, né? Só que 5, 6, 10, 20 anos, às vezes tem pessoas que chegam e começou a perder com os 40, só vai procurar os 60, não tem como a gente fazer o cérebro recuperar isso num estalar de dedos. A pessoa precisa entender que é um processo de adaptação, é um processo gradativo, e as pessoas às vezes não falam isso, né? E não entendem isso de uma forma, elas querem uma resolução rápida. Colocar o aparelho e pronto, eu quero voltar a entender tudo, só que o aparelho não foi feito para entender. Quem entende a informação é o cérebro. O aparelho foi feito para amplificar o som, dar um som mais alto para que essa informação chegue melhor ao seu cérebro. Então, isso prejudica com que as pessoas entendam a informação. Por isso, o diagnóstico precoce é tão importante, até mesmo nas pessoas com maior idade, porque senão a sua perda de audição, ela vai piorando a sua capacidade de entender. E uma vez essa capacidade de entender prejudicada, você só consegue com um trabalho árduo de reabilitação auditiva. Não é só colocar a prótese. Eu preciso voltar a aprender a ouvir os sons. Então, por isso vem esse preconceito, que primeiro é estético e depois existe uma dificuldade dependendo do tempo de privação auditiva. É importante estar acompanhando aí no caso. Tem um abraço aqui de uma pessoa muito conhecida aqui, que chama Wilson Corada. Você conhece ou não? Agradecer você, viu, pela audiência aí. Um abraço, irmão. É importante estar acompanhando a gente aí, tá bom? Muito obrigado. Fala, Natália. E a importância também, né? Só lembrando como você faz exames, é que quem trabalha com muito barulho usar os protetores, com né? certeza. E o que assim, as pessoas não têm consciência do quanto elas perdem de audição. Então é importante usar o protetor. O que eu tenho visto, assim, na minha experiência de trabalho, é que assim, as pessoas com mais de 65 anos estão voltando a trabalhar no ruído. Então já tem um processo de envelhecimento, que é a presbiacusia, e mais o processo do ruído. Então está aumentando mais ainda essa perda auditiva. Então é importante o uso do protetor. Se você usar de forma correta, né? Se você fizer essa proteção, porque às vezes tem muitas vezes a empresa oferece, mas como às vezes o protetorzinho ele pode esquentar, coçar um pouquinho, o funcionário vai lá e arranca e não liga. E o processo de perda de audição por ruído, ele é um processo gradativo, ele não perde de uma hora para outra. Ele vai aos pouquinhos perdendo, e quando você vê já está instalado o problema. E a pessoa não sente. E aí não vem só a perda, né? Vem o zumbido, né? Vem vertigem, tontura e outras vem coisas. Processo um processo maior. Mais dele. Bom, muito obrigada, viu, meninas? Eu acho que foi bem esclarecedor. Eu Obrigada. Adorei, fiquei sabendo de muitas coisas que eu não sabia. Obrigada pela E oportunidade. agora eu quero satisfações do Sr. César, o porquê que ele chegou atrasado, né? Não que eu não gosto de apresentar, eu adoro, eu me sinto privilegiada por esse momento, mas qual o motivo da sua chegada tardia? Ricardo, abre a imagem aí para a Natália poder apresentar o nosso assistente de estudo. Olha, aqui. gente, Quem é esse menino aqui, Natália? Esse menino é a coisa mais maravilhosa da minha vida, é meu filho Inácio. Aqui, a nossa Né, assistente aqui. Bom, deixa eu dar satisfação para a minha chefe aqui. Além de tentar apresentar o programa e levar informação
tão boa quanto as que vocês acabaram de passar, né? Acho que as pessoas aprenderam bastante sobre esse assunto hoje. A gente acumula também um compromisso aqui em Pedreira na Secretaria de Planejamento. E eu acabei de chegar de São Paulo, juntamente com o prefeito, Luciano Godoy, onde nós estivemos na Secretaria de Transporte, lá com a secretária executiva Andra e com o Michel, solicitando, pedindo, implorando que nós tenhamos 4 ou 5 rotatórias aqui na nossa duplicação da SP95. Então, a gente acredita que foi bem atendido lá. Essas demandas serão passadas lá para o governador, para o secretário também e para o pleito aqui do DR. Eu queria agradecer às pessoas que viabilizaram essa audiência, o Carlos Sampaio, que nos ajudou mais uma vez, que a gente pudesse estar lá, e pedimos por vocês também aparências aí, porque a gente sabe que essa duplicação está com problema aqui em Arcadas, em uma desapropriação e também num pontilhão ali. Então nós já aproveitamos o embalo, falamos de Pedreira e falamos de Amparo também, e a gente espera que as rotatórias da Praça Coronel João Pedro, próxima a Má Presentes, em frente ao Center Louças, e a tão sonhada rotatória do Jardim Andrade, que foi um bairro que foi excluído aí do acesso à rodovia SP95, tem que fazer um retorno lá na Peixada. Você que mora no Jardim Andrade sabe do que eu estou falando. Nós reiteramos mais uma vez o pedido, solicitamos, pedimos, imploramos e mostramos que a cidade está dividida ao meio aqui em Pedreira. Quem conhece Pedreira sabe o que eu estou falando. E nós temos aí mais de 20 mil pessoas que cruzam todos os dias a Marginal, ou para trabalhar, ou para estudar, ou para levar o filho na creche, enfim. Esse é o nosso pedido e a gente espera que a gente seja atendido para que a população de Pedreira e toda a região e aqueles que frequentam aqui, que estão nos acompanhando e vêm aqui fazer compras aqui no nosso circuito de lojas aqui, o maior shopping a céu aberto da América do Sul, é aqui em Pedreira, mais de 400 lojas para atender você e sua família. Então, me desculpe o atraso, viu, doutoras? A gente já tinha remarcado essa entrevista por ocasião de um outro problema que nós tivemos. Nós estamos muito felizes, Natália, eu, Ricardo, toda a SRTV, por receber vocês aqui e por estar passando essas informações tão importantes para as pessoas. Viu, Natália? Obrigado mais uma vez aí. Você está apresentando o programa hoje. Só respondendo aqui ao Manuel de Lima, sobre lá uma questão lá na Maria Helena Migliato. Manuel, nós estamos tentando lá fechar todos os portões que dão acesso ali à avenida principal ali em frente ao Cadão. A gente quer fazer um portão lateral para que os pais embarquem e desembarquem as crianças com mais segurança. Estão construindo uma elevatória ali, você deve ter visto. A gente quer prolongar ali aquele acesso para que as mães e os pais possam deixar aí seus filhos aí na escola aí com mais tranquilidade na Maria Helena aí. Mas a gente vai tentar fazer essa sinalização para atender a sua solicitação ali, para dar mais segurança aí para todas as mães e os pais aí, tá bom? Obrigado, viu, Natália? Imagina. Ó, quem se interessou, quem acha que deve procurar uma fonoaudióloga, tá? Então, filho, a mãe enrosca. A doutora Michele... A Natália pode procurar, não sei o que você acha. Eu já falei que eu quero. Eu acho que eu quero, né, Inácio? Que a mamãe tem hora que extrapola, né? Porque você manda eu fazer uma coisa, assim, aí você faz errado, eu faço errado. Eu falo errado, entendi. Desculpa, filho, perdão, vou melhorar. A doutora Michele Carvalho Antunes atende na clínica Infinita. Eu vou deixar o telefone, mas tem o Instagram, o arroba clínica infinita com PHI, tá? Então vocês podem estar acessando, o telefone lá é o 19-3892-1984, tá? Lá com a doutora Michele em Serra Negra. Um abracinho aqui, a Aline Armelin manda um abraço para vocês, parabéns pelo programa, um abraço para você, principalmente, Natália, e para as doutoras aqui. Obrigado, Aline. Um abraço. Muito obrigada, viu, Aline? E na Ampare, né? Isso. Soluções audiológicas, que o telefone é o 19-3893-1005. Então, ó lá, tô falando que eu preciso, que eu não vou. É o 3808-1005, Amparo, tá? Que é lá na rua José Fontana, 151 Centro. Então, para maiores informações, se vocês quiserem, só mandar um WhatsApp, eu passo o telefone das doutoras, tá bom? Muito obrigada. Cristina tá mandando um abraço pro Inácio aqui, falou que ele ficou muito lindo aqui no nosso cenário. Viu? Olha, e o Ricardo está falando que acabou. Ricardo, muito obrigada por toda a sua paciência. Tem um sorteio, vamos lá. Vamos lá, ó, agora nós vamos sortear um jantar para uma pessoa na Pampas Churrascaria. Pode tirar um nome e falar o finalzinho do telefone. Inácio, você não vai ganhar na Pampas. Lembrando que a Pampas Churrascaria é a melhor churrascaria de toda a região. Um grande abraço ao seu Júlio lá, ao Tonho, o pessoal da Pampas, obrigado. Você é nosso parceiro desde o início do nosso programa.
O nome da ganhadora é Tereza da Silva, o final do telefone é 1763. Tereza da Silva, o final do telefone 1763, ganhou aí um jantar na Pampa Churrascaria. Agora é um almoço para 2 pessoas no bar e restaurante Machados Pinhé. Lembrando que tanto o jantar quanto o almoço, a bebida é à parte, tá bom? Isabel de Lima, 0649. Isabel de Lima 0649 ganhou aí um almoço para 2 pessoas no bar restaurante Machados Pinhé, gentileza da Alessandra, que é a nossa parceira desde o início do programa, já há 4 anos aí. Obrigado, viu, Alessandra? E agora uma super picanha, gentileza lá do Capitão 75 da cidade de Amparo, tá bom? Muito obrigada ao Sandro, ao pessoal lá, por sempre estar sendo tão generoso aqui conosco. Maria Alice de Marco, o final é 2833. A Maria Alice de Marco, o final do telefone é 2833, ganhou lá uma picanha especial lá no Capitão 75. Capitão 75 fica em Amparo, ali próximo ao Mercado Municipal. É um novo conceito que eles estão desenvolvendo lá na cidade de Amparo. Lá, um abraço ao Sandro, aos proprietários lá, por estar participando com a gente aí também dos sorteios. Então, é isso. Muito obrigada, pessoal. Aonde o pessoal retira os prêmios? Todos esses prêmios estão disponíveis amanhã, a partir das 9 horas da manhã, aqui na SRTV, na Vila Monte Alegre. Você vem e retira o seu voucher, lembrando que eles têm validade até a próxima terça-feira, tá bom? Então, passa aqui, o Ricardo ou o Nando ou a Ju vão estar aqui para entregar para vocês esses prêmios. Então, é isso. Muito obrigada, meninas. Podem fazer suas considerações finais. A gente queria agradecer muito, que é uma oportunidade da gente estar divulgando, além do trabalho fonoaudiológico, né? Um trabalho de prevenção aí, de cuidados com a audição e que as pessoas se conscientizem um pouquinho mais da importância da audição. Isso mesmo, agradecer a oportunidade. Eu que agradeço, doutora Luciana. César, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade que você sempre me dá. Tá? É isso, me desculpa o meu atraso, Ricardo, valeu, o Gui, o Nando, todo o pessoal, e a Paulinha, nós temos aí um novo assistente aí que tem nos ajudado. Rodrigo Padula. Rodrigo Padula, obrigado, viu, Rodrigo, pela seu apoio, sua ajuda aí, só para salientar para vocês aí que aqui é a nossa família fazendo um programa para vocês e aumentando a corrente do bem. Hoje aumentamos aqui com a doutora Michele, a doutora Luciana também, levando um pouco de informação para vocês, e você, como sempre, Natália, conduzindo o programa muito, muito melhor do que eu, né, não gente? Não. Hoje fiquei nervosa que o patrão estava no sofá. E a semana que vem uma história e um projeto muito legal também, que é a Laura vai vir aqui falar para vocês sobre doar cabelo para quem precisa. Então, espero vocês até terça-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Ó.